Olha, aqui na Delegacia de Polícia Civil, conversamos ontem com o enfermeiro Daniel, envolvido naquele acidente trágico que vitimou o seu Zé Garcia. Algumas afirmações e especulações ele acabou proferindo em relação ao dia do acidente. Agora, a família de seu Zé Garcia pediu um direito de resposta. Segundo eles não estão satisfeitos quanto à questão dessas afirmações, das palavras do jovem nessa entrevista à nossa reportagem aqui na delegacia no dia de ontem. A jovem Jéssica, filha de seu Zé Garcia, pediu alguns instantes para falar a respeito do sentimento da família, da perca do pai e também sobre algumas especulações, quanto também, segundo ela, essa de que seu Zé Garcia estaria possivelmente embriagado. Ela rebate essas afirmações que foram ditas. Veja só. A gente estava olhando a reportagem desse rapaz falando que meu pai tava bêbado. Meu pai tem mais de 15 anos que não bebe e São Mateus inteiro conhece ele, sabe, né? Então, esse caso aí a gente chocou muito nós, a família, porque a gente sabe que meu pai não bebia e segundo ele foi fazer a ultrapassagem em cima da ponte, né? A gente pode até olhar que a moto dele ficou do mesmo lado que meu pai caiu lá na ponte. E ele também falou, né, que a polícia estava lá, constou que meu pai estava embriagado, né? E a gente não está tendo informações sobre isso do que ele falou. Então isso já é mais um caso grave para ele também, né? Porque ele vai ter que provar. E ele tirou a vida do meu pai, um trabalhador, um pai de família. Meu pai que levava o sustento para dentro de casa, né? A minha mãe tá agora aí desamparada, porque só os filhos mesmo para ajudar. Ele nunca se manifestou, nunca entrou em contato com a gente, não teve nenhum contato com a gente. E ele andar falando isso aí que meu pai estava bêbado. E isso, nós familiares sabemos que meu pai há mais de 15 anos que meu pai não bebe. Agora, então Jéssica, isso deixou muito triste. Certo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Havia especulações que ele estava vindo de uma festa. Você tem a dizer sobre isso? Não, meu pai não estava vindo da festa. Meu pai tinha ido na Timbaúba receber um dinheiro, né? E as pessoas falando que ele vinha da festa, que estava bêbado, como esse rapaz também do acidente está falando, né? E isso é mentira, meu pai não vinha de festa, meu pai vinha da Timbaúba, tinha ido receber um dinheiro lá e aconteceu esse acidente, né? Esse rapaz, porque segundo as informações, todo mundo fala que ele só anda em alta velocidade e tirou a vida do meu pai e aí deixou nós muito, muito, muito abalado com tudo isso, né? E a gente quer também, nós queremos justiça, porque ele, segundo ele anda falando que meu pai estava bêbado. Meu pai, há mais de 15 anos que meu pai não bebe. Então vocês, como familiares, querem que apure isso direitinho, né? Que apure o caso e é isso que a gente quer. Tá, foi feita uma pergunta para ele quanto as duas motocicletas estariam unidas ali. Dava a entender de fato que o âmbito dava a entender que ele teria ultrapassado. Ele nega ter ultrapassado. Né? Mas pra ver que a moto estava justamente do lado do meu pai. A batida foi tão forte que meu pai caiu na ponte, embaixo, né? E dá pra ver que se ele viesse na mão dele certo, ele teria caído do lado contrário, né? Do lado dele. Mas ele caiu justamente do lado do meu pai. Todo mundo sabe, todo mundo fala pela boca só que ele foi fazer logo em cima de uma ponte, pra ele fazer uma ultrapassagem dessa. Muito bem, então tem pessoas que já alegam a favor da família que ele possivelmente tenha feito essa ultrapassagem, é isso? Isso. Muito bem. Então a família está descontente, é isso? Com a afirmação dele. Isso, isso. Porque o que ele falou aí que meu pai estava bêbado, meu pai tem mais de 15 anos que não bebe. Mais de 15 anos. Vocês tinham conhecimento que ele estava com a motocicleta de fato sem farol? É do conhecimento de vocês? Não, assim, como eu moro em Alto Alegre, né? Mas segundo a minha mãe me disse que a moto do meu pai estava com farol. Tinha farol? Tinha farol. Certo, porque especula-se, falam que a moto dele há um certo tempo não tinha farol. Aí eu pergunto isso pra vocês mais ou menos. Era do conhecimento de vocês
ou não sobre essa situação? Não, a minha mãe fala, né, que a moto dele estava A com moto farol. havia farol, Sim, de fato. sim. Foi esse rapaz que foi fazer essa ultrapassagem em cima da ponte e pegou meu pai de cheio. Muito bem. Há umas câmeras na cidade, né, que a gente pode também, né, Isso. pedir, né, solicitar. Vocês já foram na delegacia, por exemplo? Não, eu vou lá, tô indo lá 2 horas. 2 horas. Já hoje à Já tarde. hoje. Ver o que pode ser feito. Isso. É isso? Uhum. A família vai em busca, então, de uma resposta para a justiça, Sim, para que possa ser apurado, sim. né?